Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luchin Eu sou Bianca Beck. e hoje nós vamos estudar os capítulos de Segundo Nefe, do 3 ao 5. E eu tô muito animada, porque tem um dos meus capítulos favoritos, que é o capítulo 4 de Segundo Nefe. Mas, Bianca, o que que você encontrou aqui nesses capítulos? Onde você quer começar? Eu acho que a gente pode começar pelo capítulo 3 mesmo, porque tem Uhum. muita coisa que me chamou a atenção no capítulo 3. Eu não sei se também, porque essa semana eu tive a oportunidade de ir ao templo, e a região que eu moro aqui fica no norte do estado de Nova York e é próximo de Palmyra, que é onde Joseph Smith morava com a família dele. E o templo fica do lado do terreno do Bosque Sagrado, que era onde a família de Joseph morava, e também muito próximo do Monte Cumora. Então eu tive a oportunidade de visitar o centro de visitantes do Monte Cumora e o templo de Palmyra. E quando eu entrei no templo, quando você entra, tem uma sala, uma recepção, assim, e tem uma janela que tem vista pro jardim, pro Bosque Sagrado. E foi uma experiência muito especial. Então, quando eu tava lendo esse capítulo, foi ainda mais interessante, porque tá falando sobre Joseph Smith e sobre o livro de Mormon. Essa semana isso era algo que tava assim mais no meu coração, mais forte, porque eu estive ali, né? E quando, eu não sei assim, eu lembro quando eu tava no Brasil e eu nunca tinha visto esses lugares em pessoa, eu achava tudo muito legal, muito bonito, ver os filmes que a igreja faz e os vídeos, mas quando eu visitei pela primeira vez, eu não sei, eu senti uma proximidade maior com os eventos e eu senti que eu conseguia, não sei, mudou um pouco a minha perspectiva, sabe? Então, esse capítulo foi bem especial para mim essa semana. E para dar uma introdução, um contexto, nesse capítulo, então, é quando Leí está falando para o filho dele, José, e ele usa uma das profecias de José do Egito. E eu achei muito interessante porque essa profecia, ela estava escrita nas placas de latão, que estavam com Labão. E fez muito mais sentido para mim do porquê que era tão importante que eles voltassem para Jerusalém para buscar as placas, para que eles tivessem acesso a essa profecia e tantas outras, né? Tantos outros profetas que a gente não conheceria se não fosse pelas placas de latão, como Zenos e esqueci o nome dos outros dois. Zenock, eu acho, ele Isso. fala. Zenos, Enoque e E eu Zeu, não lembro do outro. não sei. Enfim. Então, uma das coisas que eu pensei enquanto eu estava lendo o capítulo 3 foi qual é a importância de se estudar o livro de Mórmon em família e como que eu posso fazer isso ser uma prioridade para minha família. E enquanto eu estava lendo, eu li o versículo 11, que está falando que um vidente seria levantado, que é Joseph Smith, né? Que teria poder para revelar. Eu vou ler o que fala aqui. E a ele darei poder para revelar minha palavra à semente de teus lombos. Não somente para revelar a minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já lhes terá sido declarada. Eu achei tão interessante, porque eu tinha essa pergunta em mente, né? Do por que é importante que a gente estude o livro de Mormon? E esse versículo me chamou a atenção. E essa é uma das perguntas que muitas vezes eu me faço, né? Como que eu faço para minha filha ter um testemunho de Jesus Cristo e ter um testemunho das doutrinas que são ensinadas na igreja? E claro que a gente expõe ela a essas doutrinas ao evangelho de modo geral, mas é diferente você ser exposto e você ser convencido, você saber que essas coisas são verdadeiras. E me chamou muito a atenção de saber que Deus deu esse poder, fala aqui, né? Que Deus daria o poder
para Joseph de não somente revelar a palavra dele, mas também de convencer as pessoas da palavra dele. E eu sinto isso quando eu estudo o livro de Mórmon. Desde que a gente começou a gravar esse podcast, eu tenho estudado com muito mais afinco. Eu tenho me sentido convencida das doutrinas que nós temos estudado e tem transformado meu coração de uma forma que fazia tempo que eu não sentia. Aí eu continuei lendo no versículo 12 e algumas outras razões vieram à tona do porquê que é importante a gente estudar o livro de Mórmon em família. Uhum. Versículo 12 diz: Portanto, o fruto de teus lombos escreverá, e o fruto dos lombos de Judá escreverá. Que no caso aqui seria os nefitas, né? O que está sendo escrito aqui pelos profetas do livro de Mórmon. E os frutos do lombo de Judá escreverá, que é a Bíblia, né? Sim, correto. E Por aqui causa da dispersão de Israel, né? isso. Israel foi dispersa. A tribo de Efraim, a gente está lendo aqui, ele é descendente de José. Fala que eles são descendentes de José, e José teve Efraim e Manassés, né? Então, a Uhum, tribo de Efraim, a tribo de José, no caso, eles se referem ao fruto dos lombos da família de Leí. E uhum. aí teve o livro de Mórmon, e o dos lombos de Judá, que era uma das maiores tribos que ficou lá quando teve a dispersão das tribos de Israel. Daí se refere à Bíblia. Muito obrigada, universitária. Ok, e daí fala então aqui que esses dois escritos eles seriam unidos. Daí na metade do versículo diz: confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas e estabelecendo paz entre o fruto de teus lombos e levando-os nos últimos dias a conhecerem seus pais e também meus convênios, diz o Senhor. E eu achei daí muito interessante novamente que o livro de Mórmon e a Bíblia, o livro de Mórmon veio, né, para acabar com a confusão de doutrinas, para apaziguar as contendas, estabelecer paz e nos levar a conhecer os nossos pais e também os convênios do Senhor. Aí eu fiquei pensando sobre isso e decidi pesquisar um pouquinho mais as referências aqui embaixo e eu achei algumas outras coisas interessantes. Quando fala conhecerem os seus pais, dá uma referência para 1 Nef 15:14, que diz que nós viremos a saber que nós somos da casa de Israel, que viremos a conhecer o nosso Redentor e os pontos essenciais da sua doutrina. Aí nessa escritura tem mais uma outra referência que fala também sobre vir a conhecer o nosso Redentor. Eu achei interessante só que todas essas promessas, né, todas essas coisas acontecem porque nós temos o livro de Mórmon e eu acho que nas nossas casas, eu sei que eu preciso que as contendas sejam apaziguadas, Yeah. que eu preciso de paz. E eu quero que os meus filhos conheçam a nossa origem, né? Que quem são os nossos pais, da onde que a gente vem, né? A nossa origem. Então eu gostei, porque uma das coisas que eu pensei foi que o livro de Mórmon, ele tem esse poder de nos lembrar de quem nós somos, de onde nós viemos e quem pode nos ajudar a encontrar a salvação e para onde que a gente está indo, né? Quando a gente aprende sobre os convênios que nós fizemos com Deus, nós somos lembrados, né, de qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Por que que a gente está aqui, né, e para onde que a gente está indo. Gostei muito disso. Eu gostei que eu não tinha pensado sobre isso quando eu estava lendo, mas agora que tu disse, eu achei muito legal essa parte também de confundir falsas doutrinas. Ontem eu tive a oportunidade de ir com as missionárias ensinar uma lição. E é a primeira vez em muitos anos que eu tive essa oportunidade. Uhum, E foi muito legal. Elas estavam ensinando sobre o plano de salvação, mais focado na segunda parte, a parte morte, paraíso, prisão, ressurreição, reino de glória. E elas usaram o livro de Mórmon, Alma 40, 41 ali para ensinar sobre ressurreição. E eu pensei, eu nunca vi a ressurreição sendo explicada tão plenamente em qualquer outro lugar. Explica tintim por tintim ali, detalhe por detalhe, exatamente. uhum, E, e é incrível como o livro de Mórmon revela tantas doutrinas que uhum, elas são ensinadas na Bíblia.
Uhum. Existem doutrinas que são tocadas ali na Bíblia, ensinadas, mas ele parece que expande aquelas doutrinas, explica mais detalhes e em mais profundidade, e realmente ajuda a clarificar algumas coisas que poderiam ser interpretadas erroneamente ou de forma falsa. E eu acho muito legal isso. Sim, sim, eu gostei bastante. E daí, no próximo versículo, tem uma outra coisa que eu gostei também, no versículo 13. Bem no comecinho do versículo, ele fala: E da fraqueza será tornado forte, no dia em que minha obra começar entre todo o meu povo para restaurar-te, ó casa de Israel, diz o Senhor. E quando eu li isso, a princípio eu fiquei, quem? Quem que vai ser tornado forte? Porque ele tinha feito uma referência no versículo 11 ao vidente, né? E daí aqui no versículo 13 ele tá retornando para aquele sujeito. Então ele tá falando sobre o vidente aqui, que no caso é Joseph, né? Mas eu tava em dúvida se era realmente disso que ele tava, se era realmente Joseph que ele tava falando. E daí eu encontrei no manual do Instituto do Livro de Mórmon que realmente é, porque Joseph, o que o manual disse, né? Ele era um fazendeiro, um menino, Não Zé Ninguém. um Zé Ninguém, e de repente é chamado como profeta para liderar essa dispensação. E daí, obviamente, eu pensei na maternidade. Eu sinto que esse é um padrão do Pai Celestial, tornar as coisas fracas ou tornar as nossas fraquezas em fortalezas. A gente vê isso constantemente nas escrituras, né? Existem vários exemplos. Nesse caso aqui, Joseph, ele foi tornado forte para restaurar, aqui fala, para restaurar a casa de Israel. Mas nós estamos nos tornando fortes para os nossos filhos, né? Para educar eles, para ensinar eles. Não sei, para restaurar a nossa casa, a nossa família. E daí eu comecei a ler mais escrituras que falam sobre fraqueza e fortaleza, e eu fui para aquela clássica em Éter 12:27, que diz: E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-eis a sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. Minha graça basta a todos os que se humilham perante mim, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. E eu não sei para ti, Elisa, e para quem está nos ouvindo, mas eu já mencionei isso no passado, mas eu sinto que a maternidade me expõe de uma forma absurda, assim, eu nunca me senti tão exposta como eu me sinto. De várias formas, assim, tipo, as minhas fraquezas eu consigo ver elas de uma forma acentuada. Às vezes eu me sinto humilhada, às vezes eu me sinto inadequada, inapta, sabe? E daí tem os outros tipos, né, de humilhações, assim, de fraquezas, tipo, a Mayara chegou em casa me contando essa semana, ela foi de carona com uma amiga minha para uma atividade, e que ela tava conversando com as amigas dela, e daí uma delas perguntou, ah, Mayara, qual que é teu horário de ir pra cama? O horário dela de ir pra cama é, tipo, 8 horas ali, é o horário que é geralmente, entre 8 e 8:30 ultimamente. E daí ela falou pra criança, daí eu falei pra ela, né, mami, que meu horário é às 7:30, mas que às vezes eu vou dormir às 8, às vezes eu vou dormir às 8:30, às vezes eu vou dormir às 9, às vezes eu vou dormir às 9:30. E eu, hã? Você tirou isso? Quando que tu vai dormir às 9:30? Ah, eu vou. E tu falou isso para tuas amigas e pra. Mas eu não lembro disso acontecer. Enfim, mas aquela coisa assim, né, de tipo, de eu ficar com vergonha e me sentir assim, não, mas O que que as pessoas vão pensar da minha maternidade, né? Quão boa eu sou isso. como mãe. Realmente, será que eu sou tão boa quanto eu penso que eu sou? Na minha cabeça, geralmente ela vai dormir entre 8 e 8:30. Como assim, 9:30? Enfim, e eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre como a gente é expostos, mas que por causa dessa exposição e dessa consciência que a gente tem das nossas fraquezas, das nossas debilidades, a gente precisa do Senhor, a gente precisa buscar Ele com mais fervor. Porque sozinhas, se dependesse só de mim, eu não conseguiria fazer o que eu preciso fazer. E eu sei que Joseph, ele estava tão consciente das fraquezas dele, quanto eu tô consciente das minhas fraquezas como mãe. Quando Deus chegou para ele e falou: Joseph, tu vai restaurar a minha igreja, o evangelho. Tu vai ser o profeta dessa restauração. É tipo, hã? Eu? Como assim? Eu? Não Zé Ninguém? Eu tenho 14 anos.
né? E eu sei que ele também estava consciente das fraquezas dele, que por isso ele precisou do Senhor. E a gente precisa do Senhor por causa das nossas fraquezas. Se a gente não tivesse nenhuma fraqueza, a gente não precisaria dele, não é? É muito incrível, né? Faz parte da nossa natureza. A gente tem uma natureza decaída, mas por causa de Jesus Cristo a gente pode sobrepujar. E quem proveu Jesus Cristo, quem preparou esse plano inteiro, foi o Pai Celestial. E ele sabia que a gente ia ser fraco, mas ele sabia do nosso potencial. E por isso ele enviou o Salvador, para que a gente consiga atingir esse potencial, para que a gente não esteja danado para sempre, por causa de um erro, por causa de uma fraqueza. Que essas fraquezas não nos condenem, mas que se a gente levar até o Salvador, se arrepender e tentar de novo, elas vão eventualmente se tornar algo forte, algo que nós conseguimos sobrepujar e somos capazes. E é interessante que tu falou isso, que eu não tinha observado de novo, mas durante esse capítulo, mais uma vez ali no versículo 21, ele Uhum. fala de novo, né, de Joseph Smith, e a fraqueza de suas palavras eu darei força em sua fé. E é incrível, porque realmente, quando a gente começou a falar de Joseph Smith, eu nunca tinha pensado, mas realmente era um Zé Ninguém. E porque ele realmente depositou toda a fé dele no Salvador, em Deus, olha quem ele se tornou. E é muito interessante porque pensa também, quando ele tinha 17 anos, né? Ele teve a primeira visão, depois nada muito grande aconteceu com ele. E aí, quando ele tinha 17 anos, veio esses sentimentos dele de ser inadequado. Foi, né, que ele ora a Deus para pedir perdão pelos pecados dele. E falam, não eram pecados gigantescos, mas eram coisas que ele se sentia inadequado. Ele se sentia que ele não estava à altura. E quando ele recorre a Deus, é quando ele recebe a visita do anjo Moroni. Então, eu acho bem interessante esse padrão de que quando a gente reconhece nossas fraquezas e recorre a Deus, é quando Deus está pronto, ok, acho que você tá preparado agora. Tá na hora certa de eu te ajudar a sobrepujar essa fraqueza e ele te dá mais e mais. E é um padrão em vários lugares das escrituras, inclusive para Nefe aqui, no capítulo 4. A última coisa que eu queria então compartilhar aqui no capítulo 3 no versículo 24. Porque eu acho que talvez para algumas pessoas não sei, elas podem pensar, ah, mas que estranho, né, querer comparar a experiência de Joseph com a maternidade, ou querer comparar esse versículo especificamente com mães. Porém, o sentimento que eu tive enquanto eu estava estudando é que nós sabemos que a maternidade é um trabalho divino. E eu sei que é um trabalho diferente do que Deus estava chamando Joseph para fazer aqui como profeta, né? Deus chamou ele para falar a nações e para restaurar o evangelho dele, mas o nosso trabalho como mães é divino também. E eu gostei muito desse versículo 24, porque fala assim: "E levantar-se-á entre eles um poderoso que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus, com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus, a fim de levar muita restauração à casa de Israel e à semente de teus irmãos." E o sentimento que eu tive enquanto eu estava lendo foi: nós, mães, podemos ser e somos poderosas. E Deus nos investe com poder para que a gente possa realizar o trabalho dele, de criar os filhos dele aqui nessa terra e guiar eles. E daí eu fiz a substituição, né? Que tu gosta de fazer, Elisa. E levantar-se-á entre eles uma poderosa que praticará o bem, tanto em palavras como em obras, sendo um instrumento nas mãos de Deus com fé extraordinária para operar grandes maravilhas e fazer o que é grandioso aos olhos de Deus. Que seja que para operar grandes maravilhas em sua família, em sua casa, na vida dos seus filhos, servindo as pessoas ao seu redor, a fim de levar muita restauração à sua casa, não à casa de Israel, e a semente das pessoas que estão ao seu redor, a todos aqueles que estão ao nosso redor, porque eu acho que eu sei disso, eu já vivi isso e hoje eu sinto isso mais forte. Eu conheço muitas pessoas que são assim, mesmo não sendo mãe, o instinto que nós temos dentro de nós como mulheres, né? De servir, de amar as pessoas e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. O instinto materno é intrínseco, né? É inato a nós, mulheres. Então, só mais esse pensamento. Eu achei muito legal esse pensamento seu, porque, como tu fala, né, às vezes a gente, tô sendo pretensiosa em querer me comparar, né, com Isso. Joseph Smith, mas a cada um é dada uma missão. Eu acho que a missão das mulheres, em especial no papel de mãe, é uma missão muito grandiosa.
E eu gosto sempre de lembrar, todo grande homem veio de uma grande mulher. E aí me lembrou de uma citação de Abraham Lincoln. Ele foi um presidente dos Estados Unidos. Foi quem aboliu a escravatura nos Estados Unidos, né? Tá certo? Sim. Uhum. Ok. Perguntar aos meus universitários. Ah, mas ele é uma grande figura Uhum. aqui. E ele diz: tudo aquilo que sou ou pretendo ser, devo a um anjo, minha mãe. Pensa nesse homem que foi um grande líder. Ele reconhece que não é dele. Tudo que ele aprendeu, todas as coisas que ele veio a fazer, veio de alguém que nutriu ele, que ensinou ele, da mãe dele. E eu tenho certeza que muitos dos homens grandiosos no mundo podem fazer o mesmo comentário. É o que eu posso fazer sobre mim. Tudo aquilo que eu sou, eu pretendo ser, eu devo a um anjo, que é a minha mãe. Tudo que eu aprendi. E eu não me tornei uma grande, poderosa mulher que Você é. influencia milhares, como Abraham Lincoln, mas o que eu sou, a influência que a minha mãe exerceu sobre mim, não tem comparação. Nenhuma outra pessoa na minha vida exerceu tanta influência sobre mim como a minha mãe. E, na minha opinião, uma boa influência. Mas é interessante de pensar que a gente tem que tomar cuidado com a nossa influência. A gente tem muita influência, a gente pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E é importante a gente ter cuidado, né? O que que eu estou influenciando aqui? Eu estou realmente sendo um instrumento nas mãos de Deus? Estou operando essas grandes maravilhas? Estou levando a restauração à minha casa? Ou estou influenciando de uma outra maneira? Achei bem legal o que tu trouxe. Vamos pro capítulo 4? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria, acho que até levando uma conexão com esse versículo que eu acabei de dizer. No versículo 6 do capítulo 4. Então, o capítulo 4 é o meu capítulo favorito em todo o livro de Mórmon. No versículo 6 e 7, Leí está falando agora para Lamã e Lemuel, para os filhos dele, e ele diz: portanto, se fordes amaldiçoados, eis que eu vos deixo a minha bênção, para que a maldição vos seja tirada e recaia sobre a cabeça de vossos pais. Na verdade, ele não tá falando para Lamã e Lemuel, ele tá falando para os filhos de Lamã e Lemuel. Eu É, acho que é só os filhos de Lamã aqui. então esse aqui é só para os filhos de Lamã. Depois ele fala um pouco mais de Lemuel, mas é muito interessante porque a gente vê esse padrão aqui nas escrituras que o Lamã não estava sendo dos mais fiéis, né? Uhum. E aí ele fala: se vier uma maldição, se vier uma consequência negativa por causa do que teus pais ensinaram, eu vou te deixar essa bênção, que essa maldição, essas consequências negativas recaiam sobre a cabeça dos teus pais e não sobre você. E aí diz: portanto, devido à minha bênção, o Senhor Deus não permitirá que pereçais, e será eternamente misericordioso para convosco e vossos descendentes. E me fez pensar sobre a minha responsabilidade como mãe, né? O que a gente estava falando, tenho influência positiva, mas eu também posso ser uma influência negativa. E o que eu pensei é que eu escrevi assim, ó: certos erros que meus filhos fazem são minha culpa. Em muitos aspectos, eles não são maduros suficientes. Eu sou a adulta da relação. Então, eu preciso aprender a ser firme, eu preciso aprender a impor limites para poder ensinar eles, porque é a minha responsabilidade. Eles são crianças ainda. E aí me lembrou do que a gente comentou no episódio passado com a Amanda, da importância de ensinar a consequência do pecado. Se eu simplesmente só deixa, né? Deixa acontecer, vai, faz o que quer. Não tem problema. Ai, essa birra aqui tá me dando dor de cabeça. Não, não, não. Só deixa passar, né? Não quer fazer isso? Tudo bem, não tem problema. O problema é que tem problema. Os seus filhos, eles foram enviados por Deus, e eles estão ali dependendo de ti. E se eu não ensinar pra eles, alguém vai ensinar, o mundo vai ensinar, e a consequência não vai ser legal. E no último dia, quem vai ter que responder sobre isso sou eu, pro Pai Celestial. E é interessante porque tem as coisas mais sérias e graves, mas às vezes eu penso alguns problemas, algumas coisas que meu filho faz, e eu penso, puxa vida, é minha culpa. Eu não posso nem reclamar, né? Digamos, sei lá, que eu deixo um objeto que quebre ao alcance dele, não explico pra ele, não instruo, não ensino, e ele vai lá, vai brincar com aquele objeto, achando que é um brinquedo, e quebra. De quem é a culpa? É minha, Uhum. né? Eu não ensinei, eu não instruí, e eu deixei aquele objeto ao alcance dele, de uma criança que não tem noção do que está acontecendo. E eu me vejo muitas vezes. Outro dia ele tem um tempo que é considerado quiet time, que é o tempo de ele ficar quietinho no quarto dele. Ele não tira mais soneca, ele tem 3 anos. Mas pro meu bem-estar emocional, psicológico, eu preciso desse tempo tanto quanto ele precisa. E ele fica lá quietinho no quarto dele. E aí ele aprendeu a abrir a porta. E aí ele saiu, buscou umas canetinhas e voltou pro quarto dele. Eu ouvi todo o barulho, eu fui lá, né?
E aí eu olhei que tinha canetinha no quarto. E o pensamento veio, "Eu acho que eu tenho que tirar essas canetinhas aqui." Mas eu ignorei. Eu pensei, ai, não, deixa pra lá. Vai dar tudo certo. Eu falei pra ele, você não pode sair do seu quarto, é seu horário de ficar no quarto, blá. Tá. Aí eu sei que eu voltei mais tarde. Quando eu olhei pro cobertor, tava todo riscado de canetinha. Foi uma dessas situações, assim, na maneira simples, né? A culpa não é dele, a culpa é minha. Porque em nenhum momento eu mencionei que ele não podia usar a canetinha. E eu podia ter evitado esse problema simplesmente tirando a canetinha do lugar. Então, às vezes, tem muitos problemas, tem muitas coisas que a gente pode evitar como os pais, que a gente não faz, às vezes, por descuido, às vezes por ignorância, a gente não sabe também. Mas um dia quem vai responder pela canetinha, pelo risco ali, porque eu não ensinei, vai ser eu. Então, isso me trouxe, assim, à mente essa responsabilidade e de estar mais atenta. O que que eu tô ensinando, o que que eu tô deixando de ensinar, tá levando a comportamentos que não são tão positivos para os meus filhos. Enquanto você estava falando, eu acho que seria legal a gente ler uma parte do versículo 5 também, porque Uhum. e agrega ao que tu disse. Metade do versículo 5 fala: Pois eu sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. E quando fala ali, pois eu sei que se fordes criados, o que que criados significa? Guiados, ensinados, instruídos, repreendidos. Eu acho que é a nossa responsabilidade. Quando eu estava lendo isso, um dos sentimentos que eu tive foi que, quando eu li o 5 e o 6, porque deixa bem clara a nossa responsabilidade como pais, né? Mas eu acho que talvez alguns pais podem ler isso aqui e pensar: ai, minha nossa, Na minha lista. mais uma coisa para eu pensar, mais uma coisa para me sentir culpada. Eu sinto que a gente está vivendo num mundo que é muito assim, que é muito de tentar viver sem culpa nenhuma, sabe? De jogar a responsabilidade pro outro e a culpa pro outro e não tomar sobre você, não ser adulta, como você disse, não ser adulta, a adulta da relação, para entender que sim, essa é a minha responsabilidade e que se o meu filho fizer alguma coisa que eu não instruí, que eu não ensinei, eu sou responsável por ele. E sim, é a minha culpa. E aceitar isso e abraçar essa responsabilidade. E entender que talvez, se você está se sentindo sobrecarregado, ou se eu estou me sentindo sobrecarregada com todas as minhas responsabilidades, talvez tenham coisas menores que eu poderia só deixar aí, sabe? Liberar, soltar da minha vida. Mas tem algumas responsabilidades que elas são essenciais, que não tem como eu simplesmente, eu vou só colocar um tapa-olho, fazer de conta que eu não li isso daqui, porque eu não quero me sentir mal se um dia, sabe? Uhum. Ignorar aquele sentimento. Igual eu ignorei o sentimento da canetinha. Né? Isso. Eu gosto de usar aquele exemplo porque é muito, assim, inocente. E tu poderia também ter colocado a culpa nele, ou tu poderia ter dito, pô, irmão, mas tu sabe que a gente usa a canetinha pra escrever no papel, né? Não sei. Uhum. E falar, porque o meu filho fez, sabe? Claro que ele agiu. Ele agiu, é. Essa é a parte da responsabilidade dele. Mas essa semana eu tive uma experiência com isso, eu tava muito frustrada com algumas experiências que eu tava tendo com a minha filha e com a forma como eu estava reagindo. Eu não tava conseguindo reagir de uma forma adulta. E eu tava com raiva, assim, e muito chateada. Então eu fui pro templo 2 dias atrás. Faz só 2 dias que isso aconteceu. Fui pro templo, orei, e o sentimento que eu tive muito forte foi que eu precisava ser mais proativa ao ensinar. Em vez de reagir ao comportamento e daí ficar brava com ela ou comigo, eu precisava ser proativa e ensinar antes que o comportamento aconteça. E ter Uhum. certeza que eu tô ensinando o que ela precisa saber para que depois eu não fique chateada comigo mesma por não ter feito a minha parte, ou com ela, mas eu tava ficando chateada sem ter ensinado para ela, só porque eu tava presumindo que ela sabia, sem ter ensinado. Eu gosto muito desse pensamento, porque realmente essa proatividade, né? De Hum. tentar prever quais são os problemas que podem acontecer. Essa canetinha tá aqui, o que que pode dar errado?
Mas o que eu gosto também é que fala aqui no 7, será eternamente misericordioso sobre o plano de Deus. Eu sinto que é importante a gente tomar essa culpa, digamos assim, ok, eu não tô fazendo certo, tô fazendo errado. E aí buscar Deus, buscar a misericórdia dele. E aí foi a questão da canetinha. Felizmente era só canetinha de criança. Eu fiquei muito brava no momento, assim, porque era um cobertor que a minha avó me deu quando eu casei. Fiquei muito brava. E aí eu saí do quarto, porque eu tava muito brava. Precisava me acalmar. Respirei fundo. E aí eu voltei e pensei, isso pode ser uma oportunidade, como você falou, para eu ensinar ele, em vez de simplesmente reagir, brigar com ele e como colocar a culpa nele, olha o que você fez, blá, blá. Eu pensei, não, ok, vamos ensinar ele. E aí uma frase que a gente usa é, quando a gente suja, a gente limpa. E aí eu fui com ele, peguei o cobertor, convidei ele, vem junto comigo, a gente vai limpar isso aqui. E limpei, e felizmente saiu, não ficou manchado, a gente levou na máquina e tal. E aí eu expliquei pra ele, eu usei o quê? Canetinha é pra gente usar pra pintar no papel. E fiz a explicação. Me redimi ali através da misericórdia de Deus. Mas que a gente vai fazer erros, a gente vai pisar na bola. Mas a gente pode usar a misericórdia de Deus pra daí então corrigir o nosso mau comportamento também, né? Às vezes a gente só fala do mau comportamento dos nossos filhos, mas o nosso mau comportamento a gente pode corrigir e aí usar aquela oportunidade para ensinar. E o que eu acho muito legal é que daí isso traz para mim o tema principal desse capítulo, que a gente já vem conversando e eu não tinha percebido isso, mas eu sinto que talvez foi algo que inspirou Nefe, que ele aprendeu através das palavras do pai dele, dos ensinamentos dele. O que acontece nesse capítulo aqui é que Lei morre. Ele ensina o que ele tinha para ensinar para os filhos dele, e aí ele fica velho e morre. E eu imagino o peso que deve ter ficado para Nef, porque, ok, meu pai era o profeta, ele era o patriarca, agora é comigo? Sou eu aqui o líder. Sou eu que tenho que cuidar da minha família, guiar eles no caminho do Senhor. E ele tenta fazer isso, ensinando os irmãos e tal, mas ele começa a sentir aquele peso da responsabilidade, igual a Joseph Smith, que era um Zé Ninguém. Tadinho, eu tô chamando de Joseph de Zé Ninguém. Não, não. Espero que vocês não me entendam mal. Antes de ele se tornar um grande homem, ele era um Zé Ninguém. Mas ninguém é um Zé Ninguém pra Deus. Ai, ai, ai. Olha aqui, onde é que eu tô me colocando? Cavando o buraco mais fundo. Eu te entendo, Elisa, eu tô entendendo. Tá bom, é. Isso aí. Espero que as pessoas entendam. Mas, enfim, Neff tem esse sentimento de ser um Zé Ninguém. Ele se sente acabado, porque como é que eu vou fazer agora? É uma responsabilidade muito grande. Eu vou ler aqui dos versículos 17 ao 19. E ele fala assim: Não obstante, apesar da grande bondade do Senhor, mostrando-me suas grandes e maravilhosas obras, meu coração exclama. E aí eu vou substituir já por mim mesma. Oh, que mulher miserável sou! Sim, meu coração se entristece por causa de minha carne, minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. Estou cercada por causa das tentações e pecados que tão facilmente me envolvem. E quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Eu amo esse capítulo por causa disso, porque eu fico pensando, Nefe era, como eu já disse, o cara. Pensa tudo que ele fez. Ele buscou as placas de latão, buscou as filhas de Ismael, construiu um barco, sobreviveu os irmãos dele querendo matar ele em diversas situações, chamou as pessoas ao arrependimento, né? Que homem poderoso. E aí ele vem e ele diz isso, por causa, meu coração geme por causa de meus pecados. Que pecados, Nefe? Mas eu acho incrível que ele tem essa humildade e que ele consegue reconhecer os próprios erros. Eu acho que o que eu gosto aqui é porque eu me identifico muito com o Nefe nesse aspecto, de estar muito atenta aos meus erros, aos meus pecados, às minhas fraquezas e me sentir incapaz e me sentir fraca, realmente. E às vezes isso me deixa desanimada. E aí o que eu gosto é a atitude de Neff, que eu acho que é o padrão que a gente tem que buscar escolher. Ele fala no final do 19: Não obstante, sei em quem confiei. No 20. Meu Deus tem sido meu apoio. Guiou-me através de minhas aflições no deserto e salvou-me das águas do grande abismo. E aí ele continua até o final do capítulo falando o quanto ele confia em Deus, o quanto Deus já fez por ele e como ele sabe que se ele levar os problemas, as dificuldades dele para Deus, Deus vai capacitar ele, vai ajudar ele a sobrepujar os problemas dele e vai fazer aquilo que a gente conversou que ele fez com Joseph Smith, tornar as coisas fracas em fortes. E eu acho incrível esse padrão e me lembrou que eu não preciso sentar no fundo do poço quando eu reconheço que eu tenho as minhas fraquezas. Eu posso lembrar de Jesus Cristo, eu posso lembrar do meu Salvador e buscar Ele e dizer, por favor, transforma essa fraqueza em força, me ajuda. E Ele vai fazer, porque Ele já fez várias vezes isso por mim.
o que está escrito ali no 28, né? Desperta, minha alma, não te deixes abater pelo pecado. Regozija-te, ó meu coração, e não des mais lugar ao inimigo de minha alma. A gente pode até sentar um pouquinho, a gente pode até se sentir para baixo, mas daí desperta, lembra. Queria ler uma citação do Elder Eyring, Hum, que ele fala sobre a importância da gente enxergar nossas fraquezas, né? Porque, como tu disse, Bianca, acho que a gente vive num mundo que a gente acha, sentir essas fraquezas me deixa mal, então eu vou ignorar. Vou ignorar que existe um problema, porque eu não quero sentir culpa, eu não quero me sentir mal. Então é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Não, você é poderosa, tá tudo certo. E aí o Elder Eyring diz assim: aqueles que não enxergam suas fraquezas não progridem. Ter consciência de nossas próprias fraquezas é uma bênção, porque faz com que permaneçamos humildes em busca do Salvador. O Espírito não somente nos conforta, mas também é o meio pelo qual a expiação realiza uma mudança em nossa natureza. Então as coisas fracas se tornam fortes. E tu leu o Éter 12:27, eu queria ler também Jacó 4:7. As escrituras estão cheias de escrituras falando sobre como Deus tem o poder de tornar as coisas fracas em fortes. E eu gosto muito dessa também. Diz assim: não obstante, o Senhor Deus mostra-nos as nossas fraquezas, a fim de que saibamos que é por sua graça e sua grande condescendência para com os filhos dos homens que temos poder para fazer estas coisas. E é aquilo que tu já mencionou, né, sobre a maternidade. Ela nos expõe, ela nos humilha, ela nos ajuda a reconhecer quão Zé Ninguém às vezes a gente é. E a ah, gente precisa disso para reconhecer que a gente precisa de um Salvador. Porque se a gente acha que a gente é forte o tempo inteiro, pra quê? Pra que precisar de Jesus Cristo? Pra que um Jesus Cristo? Tem necessidade e a gente se torna orgulhoso, né? E se esquece que a gente pode usar a ajuda dele, que a gente precisa dele, que ele tem um papel na nossa vida. eu ia comentar que aqui em casa, bom, para quem. Eu acho que isso é normal para todo mundo, mas isso que eu vou comentar agora é algo muito específico da adoção. É muito comum, tanto para os pais por adoção, quanto para os filhos por adoção, tentarem mascarar as dificuldades, as fraquezas e mostrar para vender para outra pessoa somente o que é bom. E isso assim, é completamente natural, faz parte do processo. Eu já sabia que isso seria esperado e que provavelmente iria acontecer comigo. Eu ia querer mostrar para minha filha tudo que é bom em mim, né? Porque eu quero que ela goste de mim, eu quero que a gente crie um vínculo, eu quero que a gente se aproxime. E o mesmo é verdadeiro para ela, né? Ela tenta mostrar pra gente o melhor dela. E com o passar do tempo, né? Vai fazer 2 anos esse ano, em julho, que a gente se conheceu. Eu comecei a perceber que ao tentar mostrar somente as nossas fortalezas, realmente não havia espaço para a gente trabalhar nas nossas fraquezas. Então a gente começou a ter conversas sobre isso. E uma das coisas que a gente tem conversado, que a gente tem tentado lembrar, é que quando a gente coloca uma máscara e tenta só mostrar que a gente é forte, as fraquezas elas ficam guardadas tão lá no fundo, as nossas dificuldades ficam tão bem guardadas que a gente tem dificuldade de acessar elas, nós mesmos. E às vezes nem a gente tem coragem de admitir as nossas fraquezas para a gente mesmo. Quem dirá então para outras pessoas? E até mesmo para Deus. Então a gente começou a conversar sobre isso e a forma que a gente encontrou de meio que materializar esse conceito, porque ele é muito, pode ser muito Abstrato. abstrato. É que quando a gente põe para fora, quando a gente consegue admitir uma fraqueza e uma dificuldade, ela se torna como se fosse uma massinha que agora você pode modelar. É como se você coloca para fora e agora você tem a oportunidade de trabalhar com ela. Fisicamente, quando você admite, falar, eu tenho medo de aranha, por exemplo, que é algo que a gente tem lidado aqui em casa. Tenho medo de aranha. Ah, é? Você tem medo de aranha? Ok, agora a gente pode trabalhar com esse medo. A gente pode ler um livro sobre aranhas. A gente pode aprender mais sobre aracnídeos e descobrir um pouco mais sobre esse mundo. E nesse exemplo específico, né? Esse é um medo que minha filha tem. Tinha quase, está se transformando. A gente teve vários momentos, tivemos vários momentos difíceis tentando descobrir como trabalhar com esse medo. Mas
a gente descobriu que a exposição a esse medo tem ajudado ela. Aí, esses dias, ela pegou uma aranha na mão, assim, ela chegou, olha, mami, peguei uma aranha. Mas por quê? Porque a gente assistiu filme sobre isso, a gente tem conversa sobre isso, a gente aprendeu sobre aranhas, descobriu quais são os tipos de aranha que são venenosas, quais são as aranhas que você pode pegar na mão, quais as aranhas que fazem bem, enfim. Então, a gente aprendeu que colocar pra fora faz com que a gente possa trabalhar com as nossas dificuldades. E eu sinto que muitas vezes a gente quer esconder elas. E isso não faz bem nem pra gente, nem para as pessoas ao nosso redor e dificulta a nossa comunicação com o Pai Celestial. É basicamente uma forma de orgulho, né? Você não querer admitir que você tem uma dificuldade, ou que você é fraco em alguma coisa. Mas você só vai poder crescer e melhorar a partir do momento que você admitir isso. Isso me lembrou a história de Adão e Eva. Quem que falou para eles se esconderem depois que eles provaram do fruto? Satanás. Então, essa é a armadilha que o inimigo tem. Ele tem muitas, mas essa é uma delas. Fazer que a gente esconda as nossas fraquezas para ninguém ver, mas o problema é que daí a gente não se desenvolve, a gente não tem oportunidade de fortalecer aquele músculo daquela fraqueza que a gente tem. E assim, Satanás vence, ele mantém a gente fraco. E esse é o objetivo dele, é o que ele queria fazer com Adão e Eva. Foi somente quando Adão e Eva se expuseram para Deus e confessaram, realmente, comi do fruto. Pisei na bola. Foi feio. Eles tiveram daí a oportunidade de o Pai Celestial apresentar para eles a oportunidade de arrependimento. Jesus Cristo, a expiação. E eles puderam provar daquela alegria da expiação. E é isso que o Nefe está fazendo aqui. Quando ele finalmente expõe, olha que homem miserável que eu sou. Quando eu finalmente posso expor, nossa, que mulher miserável que eu sou. Eu sou nada. Olha como eu tô sendo grosseira com meu filho. Olha como eu falto paciência com ele. Olha como eu sou irritadinha. Olha como eu sou negligente às vezes. Quando eu exponho isso, é que eu tenho a oportunidade agora de levar essa fraqueza a Deus, buscar a ajuda dele e me transformar. Só que o outro problema que existe é o oposto, né? Quando a gente reconhece essas fraquezas, tem algumas escolhas que a gente pode fazer. E eu pensei sobre essas escolhas, né? As possibilidades. Ok, eu percebi que eu tô fraca aqui, tô fora de controle, tô gritando com os meus filhos demais, ou tô explodindo aqui. O que que eu vou fazer? Vou me vitimizar? Vou dizer, ai, coitadinha de mim, né? Meus filhos são um terror, olha como eles são monstros, olha como eles me dão trabalho. Eu posso culpar os outros, né? Culpando meus filhos. Eu posso tentar resolver sozinha, posso dizer, não, não, eu consigo. E aí continuar quebrando a cara. Ou eu posso me apoiar em Cristo, permitir que Ele me transforme. E é o que Neff faz aqui. E eu encontrei um discurso que eu amo. O nome do discurso é Descontentamento Divino, pela Michelle D. Craig. Ela era, na época, a presidente das moças. Ela deu esse discurso em outubro de 2018, na Conferência Geral. E é incrível, incrível, incrível. E ela compara duas coisas. Um é o descontentamento divino, e o outro ela chama de desânimo paralisante. Então, eu não sei quantas de vocês, mas comigo é bem comum. Tem aqueles dias que você se sente sobrecarregada, sente que você tá sendo aquela mãe ruim. Assim, eu sou uma péssima mãe, nossa, sério, eu fiz tudo errado hoje. E aí vem aquele desânimo, aquela falta de coragem, aquela coisa assim, eu sou a ruim mesmo, né? É assim que eu sou e pronto, não tem saída, não tem solução, nunca vou vencer. Já tentei várias vezes mudar, não vai dar certo. E isso é o desânimo paralisante, paralisa a gente e previne a gente de trabalhar naquela fraqueza e de transformar aquela fraqueza em uma fortaleza. E de novo, essa é uma outra armadilha de Satanás. E eu quero ler o que a Michelle D. Craig falou sobre isso, porque ela fala muito melhor do que eu. Ela diz assim: devemos aceitar de bom grado esse descontentamento divino que nos impulsiona a níveis mais altos. Mas também devemos reconhecer e fugir da estratégia de Satanás, o desânimo paralisante. Essa é uma oportunidade imperdível para o adversário. Podemos escolher trilhar o caminho mais elevado, que nos leva a buscar Deus, sua paz e sua graça, ou ouvir Satanás, que nos bombardeia com mensagens de que nunca vamos ser ricos, inteligentes ou bonitos o bastante, e que nada será suficiente. Nosso descontentamento pode se tornar divino ou destrutivo. A diferença entre o descontentamento divino e o desânimo paralisante de Satanás é que o descontentamento divino nos leva a agir com fé. Esse descontentamento não nos mantém em nossa zona de conforto, nem nos leva ao desespero. Ela diz: aprendi que, quando fico pensando coisas negativas sobre tudo que eu não sou, não progrido e é muito mais difícil sentir e seguir o espírito.
E isso me chamou muita atenção porque é um dos lugares que eu caio. Eu tenho muita facilidade de reconhecer as minhas fraquezas, mas às vezes eu acabo ficando desanimada. Eu meio que, ok, desisto disso, não quero mais tentar. E é isso que Satanás quer. E ela fala, né? Quando a gente só foca nas coisas negativas da gente e deixa, né, acaba ali, é muito mais difícil de progredir e de mudar a nossa natureza. E Nefe é o exemplo perfeito de como não fazer isso, de como ter esse descontentamento divino e buscar crescer através de Cristo. Eu gosto muito desse discurso, porque assim como tu mencionou, eu também tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho a tendência de perceber as coisas que eu não consigo fazer, que eu não sou ainda, né? E habitar nesse lugar na minha mente. E é muito difícil. Porém, uma das coisas que eu estava pensando enquanto estava falando, me lembrou, na verdade, é aquele livro Mindset, da... Já viu? Em Já português, ouvi falar, mas não li. o título dele em português é Mindset e é pela Carol S. Dweck. É um livro com um embasamento científico que basicamente fala isso que a Sister Craig falou, porém em termos científicos, né? E fala Uhum. daí sobre o cérebro e como a gente funciona. E ali ela diz que existem dois tipos de mindset, de mentalidades, né? A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E eu acho que é basicamente isso, né? A mentalidade fixa é aquela mentalidade que você sente que você não pode mudar, que você é limitada, porque, eu sou limitada, eu sou assim, a minha mãe era assim, a minha avó era assim, eu cresci assim, é muito difícil mudar, vai dar muito trabalho, não vale a pena, eu provavelmente vou errar de novo. Essa é a mentalidade fixa, que eu acho que é essa mentalidade do. Como é que é? Qual é o nome que ela dá? Desânimo paralisante. Desânimo paralisante. Enquanto que a mentalidade de crescimento, ou growth mindset, que eu não sei qual dos dois termos que ela usa no livro, é a pessoa que percebe, sim, eu estou errando nisso, o que é que eu posso fazer para mudar? Como que eu vou fazer diferente? E continua tentando e perseverando, mesmo que você erre de novo, porque você vai errar de novo, né? Então, a gente vai falhar de novo, mas você tá sempre tentando, pelo menos, fazer diferente. E aqui em casa, eu e meu marido, nós dois já lemos esse livro. E ele reconhece que ele tinha essa mentalidade fixa. E depois de ter lido o livro, ajudou muito ele a perceber os padrões de pensamento que ele tinha e começar a mudar eles para a mentalidade de crescimento. E eu percebi uma diferença muito grande no comportamento dele, assim como eu percebi no meu comportamento. Depois de eu ter lido o livro, eu gostei muito. Mas eu adoro esse discurso, me marcou muito na época e eu trago comigo até hoje porque se eu não for cuidadosa, eu caio nesse sentimento de desespero e desânimo, sabe? Desânimo paralisante. E é paralisante mesmo. É por isso que eu amo esse capítulo, assim, é o capítulo favorito. Eu não sei se tu percebeu, mas eu tenho lido as escrituras buscando as palavras coração, além desse Uhum. foco da maternidade, né? Esse é um dos capítulos que mais tem menções de coração. Olha, Uhum. E tenho elas aqui marcadinhas. É interessante pensar nisso, porque todas as vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes que o Pai Celestial fala sobre mudança, ele fala sobre coração. Quando ele fala que o povo não estava ouvindo aos profetas, eles estavam sendo duros de coração. As palavras do Senhor não estavam penetrando o coração deles, né? E eu gosto muito que Nefe menciona coração várias vezes. E eu sinto que é porque o coração dele estava enternecido. Ele estava com o coração em um lugar que, além de ele sentir as fraquezas dele, ele também conseguia sentir e ouvir as palavras de Deus. Ele sabia da natureza divina dele. E eu acho que por isso que ele não se deixou abalar e entrar em um desespero paralisante. paralisante. Descontentamento. Não, desânimo paralisante é a Desânimo palavra. paralisante, desânimo Desânimo paralisante. paralisante. Mas eu É, gosto, Nefe é o cara. muito legal. Não, mas é legal pensar que, tipo, a gente tá desde o início do livro de Mormon, Nefe é o cara, Nefe é o cara, Nefe é o cara, e Lamã e Lemuel, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, esse capítulo, tipo, me faz pensar.
Sim, ele é o cara, mas ele passava por dificuldades que nem eu passo e pecava que nem eu peco. E ele, sabe? E ele era humano. Ele não era o É, super-homem que eu tava meio que criando na minha cabeça e dizendo que Neff era, sabe? Tipo, aquela quase que uma pessoa icônica que nunca, não tem como você chegar próximo, sabe? Não tem. fora do teu alcance, perfeita. Isso, perfeito? Não, ele não era perfeito. E esse capítulo, eu não sei, ele mexe com o meu coração, assim, sabe? Porque eu meio que desconstrói um pouco da imagem que eu tinha de Nefe perfeito para Nefe humano se esforçando, mas tendo dificuldade. Well, aliás, eu já sabia que ele estava tendo muitas dificuldades, né? Mas às vezes, pela forma como ele respondia às dificuldades, eu pensava, caramba, Uhum. nada abala esse cara. É. Ele não conta assim durante, né, os pensamentos que talvez ele teve, as dúvidas que ele teve, que eu imagino que eram reais. E aí aqui parece que abre os nossos olhos, né? Ah, não era assim tão fácil, Hum. Mas né? ainda assim é de uma forma inspiradora. Ele ainda é o cara. Ele é o cara porque quando ele reconhecia que ele era humano e ele mostra qual é a solução. A Buscava. solução é buscar Deus, é se apoiar em Deus. E ele no versículo 34 ele diz: Ó Senhor, confiei em ti e em ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço da carne. Que é o que a gente tenta fazer às vezes, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente tenta fazer sozinho e a gente dá com a cara na parede e percebe, peraí, né? Não tem como sair dessa sozinho. Só realmente através de Jesus Cristo. E ele mostra isso pra gente. Mas eu queria ali visitar o capítulo 5 uma parte que eu acho que é muito, 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 muito importante. Tocou Uhum. muito meu coração. E eu acho que precisa ser falado. Nefi teve todos os sentimentos, né? E eu imagino, como a gente falou antes, o pai dele tinha acabado de morrer, ele estava tendo uma responsabilidade muito grande, se sentindo provavelmente inadequado. E aí ele tenta ensinar os irmãos dele mais uma vez. E mais uma vez, ali em versículos 4 e 5, procuraram tirar-me a vida. No 3 eles falam também, portanto, matemo-lo agora, para que não nos aflija mais com suas palavras. Ah, ele é problema pra gente, vamos só se livrar dele, vamos matar ele. E no versículo 5, o que que Deus fez? Senhor me advertiu para que eu, Nefe, me afastasse deles e fugisse para o deserto com todos os que quisessem seguir. Deus não disse, ai, não, você tem que ter caridade, Nefe. Continua com eles. Continua tentando, vamos lá. Uma hora eles vão te matar, mas tudo bem, continua. Né? A gente sabe que a gente teve alguns mártires nas escrituras, né, como Abinadi. Mas aqui no caso de Nefe, Deus falou, impõe limites, Nefe. Chega. Chega pra isso. Você não tem que se submeter a continuar nesse relacionamento abusivo. E me chamou muita atenção porque, às vezes, a gente, tentando ser caridoso, esquece de impor limites. Esquece que nós também somos um filho de Deus. Nós temos valor. E nós podemos e devemos exigir ser tratados como tal. E se outras pessoas estão continuamente nos distratando, no final de quem é a culpa, né? Claro que nunca é culpa da pessoa abusada de ser abusada, né? A culpa é do abusador. A culpa aqui de quem estava tentando matar a Nefe era os irmãos dele, eles que estavam tentando matar. Mas a gente também tem poder sobre isso. Quanto tempo a gente vai permitir que esse abuso continue? Existe um momento que nós podemos estabelecer limites. E claro, trazendo para o ambiente familiar, me fez pensar sobre duas situações que a gente pode aplicar. Primeiro seria com os nossos filhos, em questão de estabelecer limites. E a outra seria no casamento. Foram essas duas situações específicas que eu pensei. Mas eu queria compartilhar um pouco uma diferença entre limites e ameaças. Eu sou terapeuta, então a terapeuta em mim agora está aflorando, querendo compartilhar algumas coisas. Porque é um princípio que eu tenho dificuldade, que eu já tive dificuldade. Tanto no meu relacionamento com os meus filhos, quanto no meu relacionamento com o meu marido. E às vezes as pessoas deixam de impor limites porque elas estão com medo de fazer uma ameaça. Ou, na tentativa de impor um limite, elas impõem uma ameaça. Então, a diferença é: um limite é algo que você faz em resposta a um comportamento inapropriado que você considera que não é aceitável. Então, se alguém tenta me matar, que no caso de Nefe, ele diz:
vou-me embora. Tchau e benção. Não vou permitir que esse comportamento que vocês estão tendo, que está colocando a minha vida em risco, continue. Uma ameaça é quando você quer que a outra pessoa faça algo diferente e você tenta manipular o comportamento dela, ameaçando, trazendo algo que possa parecer como um limite. Digamos, se você fizer isso, eu vou te dar na cara. Ou se você não fizer o que eu quero, você vai se ver comigo. Essas ameaças. Duas características que eu vejo muito comuns de uma ameaça. Uma é que às vezes elas não são claras, né? Você vai se ver comigo. Ok, o que que isso significa? Né? Ou eu vou te dar na cara, né? E a segunda característica de uma ameaça, às vezes, que você não cumpre com o que você fala. O que está acontecendo aqui é que você tá só. O teu único objetivo numa ameaça é controlar o comportamento do outro. Quando você perde aquele poder, aquele controle não é exercido, você daí não segue com a sua palavra, né? Digamos, na parentalidade. Tô na loja, meu filho começa a fazer birra, e eu digo pra ele: se você não parar agora, a gente vai embora. Só que eu não quero ir embora da loja, eu tô me divertindo ali, ou eu quero fazer minhas compras, ou eu quero, sei lá, ou tô numa festa, digo, se você não fizer isso, a gente vai sair agora. Porque eu sei que ele quer ficar naquele lugar, então eu tô tentando controlar o comportamento dele. E talvez as ameaças muitas vezes funcionem, né? Porque eu sei que o meu filho quer ficar lá, talvez ele vai parar. O problema é que se ele não para, se você tá apenas ameaçando, você não vai seguir. Ele continua a birra, mas fala: mas eu queria tanto ficar aqui, eu preciso muito continuar minhas compras, eu preciso muito me divertir aqui com os amigos nessa festa. Aí você talvez vai achar outras maneiras, vai continuar ameaçando outras coisas, tentando tirar outros privilégios, e o teu objetivo final é só controlar aquele comportamento. Enquanto um limite não é, ok, se você fizer isso, a gente vai embora. A criança faz, você vai embora, você segue com a sua palavra. E uma frase que eu gostei muito: faça a sua palavra valer ouro. Se você fala que você vai fazer, você faz. Então é muito interessante que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala que vai fazer. Uhum, E eu me pego muitas vezes nesse combate ali de, vixe, eu falei agora. uhum. Porque às vezes eu venho com esse intuito de ameaça, né? Eu só quero controlar o comportamento do meu filho. E aí o comportamento não muda e eu me vejo nessa situação. Ok, agora eu falei, eu vou ter Já que era. fazer. Já era. Uhum. E isso É. aconteceu outro dia comigo. Foi muito engraçado. Não engraçado, foi triste, na verdade. Porque eu queria. Tô tentando criar uma regra com meu filho de que ele tem que ajudar depois que a gente janta a limpar a mesa. E aí ele terminou a janta e foi brincar. E eu fiquei: Imo, vem limpar. Imo, vem limpar. Imo, vem limpar. E ele não veio. Falei: se você não vier limpar, você vai dormir agora. E aí ele não veio limpar. E eu: ai, ai, ai. E foi muito difícil, porque eu queria que ele continuasse com a gente. Eu queria que ele participasse do os momentos que a gente tem ali em preparação pra dormir, né? Eu queria que ele tomasse banho e todas aquelas coisas. Mas eu falei, e se eu só deixasse passar, ia ser apenas uma ameaça. Mas não, eu tinha que impor, era um limite naquele relacionamento meu e dele, né? Ele não fez, ok, vamos dormir. E foi triste. Ele chorou, ele gritou, se esperneou, não queria. Mas eu tive que cumprir com a minha palavra. E aí, isso se tornou um limite. Agora ele sabe. Quando a mamãe diz: se você não fizer isso, isso vai acontecer, essa consequência vai acontecer. Ele sabe que eu faço, porque a minha palavra vale ouro. Eu gostei muito disso. E eu acho que às vezes, quando a gente ameaça, muitas vezes, e o comportamento continua, nosso filho sabe que não vai ter, de fato, uma consequência, ou os limites não são respeitados, a gente se vê em uma situação de desespero, e daí você acaba fazendo uma ameaça mais forte, ou você acaba daí já partindo direto para uma ação ou alguma coisa que talvez seja demais, né? Porque você se vê numa situação meio que sem saída. Eu já me senti assim algumas vezes. Eu posso dar um exemplo hoje de uma coisa boba, assim, que foi na brincadeira e foi engraçada na hora, mas a resposta da minha filha me fez perceber a ameaça. Ela faz fisioterapia e hoje ela estava sentada toda torta. Falei várias vezes: Mai, baixa tua perna, senta direito, senta direito, senta direito. E assim foi, né? Durante o homeschooling. Teve uma hora que eu falei brincando assim pra ela, peguei o livro, eu tava caminhando, fui pegar um livro, quando voltei,
Eu bati com o livro na cabeça dela de brincadeira, assim, falei: se tu não sentar direito, guria, eu vou contar pro teu fisioterapeuta. E daí a resposta. Tipo, eu tava brincando, né? Porque eu jamais. Não é algo que eu faria. Mas eu tava cansada de pedir tantas vezes e não acontecer. E daí ela falou: pode contar, não tenho medo dele, o que que ele vai fazer? Ai, meu nossa, eu tava só brincando. Eu tava só brincando, mas ela levou a sério. E daí eu olhei pra ela e falei: filha, eu tava brincando, desculpa. Eu não vou contar pro teu fisioterapeuta, mas eu espero que você sente direito, certo? Você sabe qual é a consequência de não sentar direito, né? Dela, sei. Você sabe qual o problema que você tem na tua coluna, né? E por que que é importante? Sei. Ok, então eu vou esperar que você lembre disso, ok? Eu não dei nenhuma consequência, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei o que eu poderia fazer, porque a única consequência que eu vejo nesse caso é que ela tá se prejudicando, ela tá se machucando, né? E eu preciso Uhum. estar lembrando, porque eu quero ajudar ela com isso, né? Mas foi bem engraçado, assim, a situação e ao mesmo tempo meio. Quando a gente se percebe, né? Ups. Aham, aham. E a minha intenção na hora foi uma brincadeira, mas foi uma ameaça. Ela saiu ali com a maior facilidade, né? Mas a minha filha também sabe que quando eu imponho um limite, ela sabe que vai acontecer. Não importa o que seja. E eu tenho que ser muito cuidadosa. Porque a hora que eu falo é lei, ela sabe, tipo, vai acontecer. Então, se eu disse, filha, ó, você tem duas opções aqui. Sei lá, eu dei duas opções pra ela. Ou se você não escolher uma delas, eu vou fazer a escolha por você. E você vai ter que fazer o que eu falar, ok? Porque ela tá nessa fase, assim, do tipo, falar, ó, você tem duas opções, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Qual que você quer? Ah, não sei, não quero. Ok, você pode escolher ou eu vou escolher por você. E daí, você perdeu a habilidade de escolher, ok? E daí, quando eu escolho por ela, ela sabe. É aquilo ali, e pronto. Não tem saída? Não tem saída, vai ter que fazer. Ou então, se eu digo, olha, se isso aqui não for feito, se as tuas tarefas não forem feitas, não vai ter o tempo de brincadeira com aquela amiga que ia vir aqui em casa. Combinado? Combinado. E se não tiver feito, eu vou cancelar. Pode ser 10 minutos. Eu não tô nem aí se a mãe da amiga da minha filha vai ficar chateada. Não importa quem mais está envolvido. Esse é o nosso combinado e vai acontecer. Uhum. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, hoje em dia, hoje de manhã, por exemplo, ela tinha que guardar as roupas dela. Ela lava as roupas dela toda sexta-feira. Lava, coloca daí pra secar e depois ela dobra. Seca na secadora, né? É, enfim. E pra ela seria de. Pra quem ouvir isso e pensa, nossa, mas a Mayara no varal tentando pendurar roupa, né? Com a deficiência dela ia ser bem difícil. Enfim, aí hoje de manhã ela falou, mami, eu preciso fazer isso, né? Pra eu poder brincar com a Brena. É isso mesmo, filha, precisa. Ok, eu posso ter um tempo agora, então? Pode, vai lá. Daí ela foi lá, fez, ela veio, terminei. Daí eu fui lá, ok, então tá tudo certinho, vai ter brincadeira. E eu acho isso muito importante, mas é Sim. difícil fazer. E voltando para aquele versículos lá no capítulo do 4, né? É nossa responsabilidade impor esses limites. Porque se a gente for deixar só pelos nossos filhos, eles não sabem, eles ainda não têm um conhecimento. Tudo que eles têm é aquele homem natural ali guiando os comportamentos deles. Quem é o adulto da situação somos nós. Uma coisa que eu queria comentar também, que não sei, que pode ser que tu tenha uma opinião diferente nisso, mas é que se você toma uma decisão no calor do momento, você impõe um limite que talvez possa ser muito duro. Eu fiz isso, aconteceu uma situação, eu falei, isso vai acontecer agora. Eu simplesmente, assim, coloquei o, coloquei ali o limite na hora e falei, esse que vai acontecer. O Weber olhou pra mim, ai, Bianca, isso aí, eu não tô de acordo. Ele só me olhou e eu senti. E na hora eu pensei, não, mas agora eu vou ter que bancar, agora eu vou ter que fazer acontecer. Mas daí eu fui pro meu quarto, chorei, respirei, eu pensei, eu acho que eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. E eu acho que eu preciso pedir desculpas pra minha filha. Então, eu cheguei pra ela e falei, filha, eu eu fui muito dura. Eu acho que não precisava tanto. E por mais que eu tenha dito isso, eu não vou fazer isso.
Daí eu conversei com ela e a gente combinou em uma outra coisa que ia Aham, acontecer, em um outro limite. E eu acho que, eu sei que é meio antagônico, né, com o que a gente estava conversando, mas eu acho que é importante também notar que às vezes a gente pode estar muito bravo e é importante não tentar impor um limite, deixando os nossos sentimentos falarem por nós, porque pode ser que a gente se arrependa mais tarde, né? uhum. Não, Desse... eu acho muito importante isso. E eu acho que limites, os melhores limites são aqueles que a gente dedica tempo e intencionalidade para estabelecer. E, assim, igual eu te falei, né? Aquele limite que eu estabeleci com meu filho de limpar e dormir. Eu acho que foi um pouco assim, na irritação do momento. E por isso é importante depois que acontece, ou até eu achei interessante o teu, né? Que foi, ok, aconteceu ali no momento, eu fui chamada a atenção e eu vou cortar isso, vou resolvendo o problema. E eu acho essa a importância da gente ter o espírito. Uhum, O uhum, espírito vai nos dizer quando é apropriado, quando não é apropriado, quando que tem que parar. Dentro dessa tópico dos limites, agora trazendo para o casamento, né? Porque eu acho uhum, que com os nossos filhos, geralmente a gente está numa posição de autoridade ali e tem mais a ver com a disciplina deles. E claro, eu acho que tem pessoas que não estabelecem limite nenhum, daí o filho começa a te bater, né? E realmente é um extremo, né? De quando não tem nenhum limite. Mas geralmente não tem tanto abuso dos nossos filhos conosco. uhum, Mas eu acho que é importante, por dois aspectos, a gente pensar na questão do casamento aqui. Quando o Neff estava em perigo, a segurança dele estava em perigo, uhum, prestes a ser morto. Eu não acho que quem tá ouvindo aqui a gente tem nenhum marido que tá querendo matar você. Mas existem limites que a gente precisa também colocar em relacionamentos quando a gente não tá sentindo que a gente tá sendo respeitada. E uhum, às vezes pode ser pela maneira como o nosso cônjuge fala com a gente, às vezes pode ser por um ato, às vezes pode ser por alguma coisa que eles deixam de fazer. E nós precisamos saber, ok, qual é o limite que eu vou impor aqui? E como é que eu vou fazer isso que não seja uma ameaça? Eu tenho muito, muito, muito forte dentro de mim a tendência de querer controlar as outras pessoas. E eu já percebi muitas vezes isso no meu casamento, de que eu fazia, de certa maneira, ameaça, sabe? uhum, Ah, eu, sei lá, nem sei um exemplo, mas assim, de eu querer controlar que meu marido tivesse fazendo certa coisa naquele determinado momento, e aí dessa desejo de querer controlar ele, eu começo a agir de maneira que não é muito boa. Eu acho que esse é um lado ruim. E outro lado é que às vezes o seu marido realmente não tá sendo um cara legal, uhum, né? E aí você precisa impor os limites. E aí uma coisa que eu gosto, um padrão pra impor limite é: se você fizer ou não fizer isso, eu vou fazer isso. Então, exemplos extremos, né? Se você me bater, se você continuar bebendo, digamos que o marido tenha um vício, né? Ou se você continuar fazendo isso ou fazendo aquilo. Se você tocar a mão nos meus filhos, né? Quiser bater nos meus filhos, nos nossos filhos. Se você tentar me manipular, eu vou, como resposta, como maneira de me proteger, de proteger a minha família, eu vou falar com o bispo, eu vou ligar para a polícia, eu vou ter que sair de casa. Você vai precisar sair de casa. Eu vou me mudar com as crianças. E uhum, aí, exemplos mais simples, né? Olha, meu amigo, aqui, se você não me ajudar com as tarefas de casa, é muita coisa para mim. Eu acho que a gente vai ter que contratar uma faxineira, né? Então, é alguma coisa mais simples, mais, né, não tão grande, que eu acredito que seja mais um tipo de problema que talvez seja mais comuns, mas nós podemos impor alguns limites e podemos trazer para uma maneira de conversar, né? Não como uma ameaça, mas como maneira de dizer, olha, para eu me proteger, para proteger minha saúde física, mental, emocional, isso é o que eu vou precisar fazer, porque eu mereço ser tratada bem, eu mereço ser tratada de forma digna, porque eu sou uma filha de Deus, e eu acho que Deus não tá feliz quando eu tô permitindo que outra pessoa me trate dessa maneira. Isso que tu disse me lembrou de um livro que eu li ano passado, porque eu sou controladora 100%. Eu tô me definindo, eu tô me rotulando aqui. Mas eu li esse livro com o intuito de melhorar e de parar de deixar com que o comportamento das outras pessoas me afetassem tanto e também de tentar manipular o comportamento das outras pessoas para aquilo que eu queria, que eu gostaria que elas estivessem fazendo. E se chama Codependência Nunca Mais.
Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. E é da Melody Beattie. E é um livro incrível. Eu não sei se você já leu ele. Nunca li. Em inglês é Codependent No More. Ele mudou a minha visão de relacionamento completamente. Melhorou meu relacionamento com a minha filha, melhorou meu relacionamento com meu esposo, com os meus familiares, me fez perceber padrões de comportamento em mim, em outras pessoas. E esse livro ele é escrito especificamente para pessoas que têm familiares ou amigos, cônjuges que têm um vício. Então, muitas pessoas não conhecem esse livro porque ele é bem específico, né? Mas os princípios que contém nele são bem gerais e podem ser aplicados para pessoas que têm tendências controladoras ou manipuladoras de alguma forma. É incrível, super recomendo. Gostei muito disso que tu falou e eu acho que é muito importante e quando a gente para pensar nas escrituras, né, e na forma como Deus nos guia, né? Primeiro de tudo que ele fala, ele pede para que a gente peça, para que a gente bata, para que a gente convide ele, né? Em nenhum momento ele tenta nos manipular e ele nunca vai nos dar mais do que a gente está pedindo, porque ele nos respeita, né? E eu sinto que relacionamentos, né, que têm traços de abuso ou de manipulação, eles são o oposto disso, né? Eu acho que a gente pode aprender sobre isso com Deus e da forma como o Espírito age na nossa vida, da forma como ele se comunica com a gente e como ele espera que a gente se comunique com ele, mas também através de recursos como esses, né, que a gente estava comentando.